Um, dois, três. Agora. Uau, que tempo de louvor incrível. Há qualquer coisa mesmo de fantástico, não é? Quando vemos um batismo a acontecer, não é? Alguém que decidiu mostrar a toda a gente, não à sua família, aos seus amigos, à igreja, mas também aos principados e potestades, não é? Aos seres espirituais que estão a toda a nossa volta, que eles pertencem a Jesus. Há qualquer coisa de poderoso, não é, que acontece quando alguém toma esse passo. E eu senti, pelo menos, o tempo de louvor foi mesmo um louvor exuberante, não é, da graça de Jesus. Qual foi a primeira canção que nós cantamos? Já não cantávamos há algum tempo. Nesta salvação não há mais condenação, estou livre. Não é? Era escravo do pecado, agora já não tem poder sobre mim. Não ganhei, não mereço, é a tua graça em mim, meu coração está livre. Eu estou vivo em Jesus e isso não se deve a mim, não é? Jesus, tua luz, meus olhos abriu, sou livre. Vamos celebrar a tua graça, Deus. Eu gostava que hoje a noite fosse simplesmente sobre isso. A mensagem é muito simples, muito direta, nada que vocês não tenham ouvido antes, mas que possamos sair daqui a celebrar a incrível graça de Deus. Tem sido fantástico estudarmos o livro de João, não é? Quem é que tem gostado, não é? Seguirmos as diferentes histórias, não é? Com este foco em Jesus. E agora nós chegamos numa história super conhecida de toda a Bíblia. Fica em João, capítulo 8. Eu vou ler do versículo 2 até ao versículo 11. Ao amanhecer, ele apareceu, Jesus, novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com uma mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Tenho uma pergunta um bocado incómoda para fazer ao começarmos a estudar isto. O que é que tu andas a fazer? O que é que andas a fazer? Se alguém te perguntasse isso agora, o que é que andas a fazer? O que é que respondíamos? Mas que é? A nível de trabalho? A nível de... O que é que andas a fazer? Algo para ficares a pensar. O que é que tens feito? Não é? Todos nós fazemos coisas todos os dias, trabalhamos, fazemos coisas boas, se calhar outras menos boas. O que é que andas a fazer? O que é que o Espírito está a sublinhar no teu coração? O que é que tens andado a fazer? Eu, nos últimos tempos, tenho estado a estudar esta passagem aqui em João 8 e descobri uma coisa muito interessante. É que a maior parte dos estudiosos não acredita que foi João que escreveu esta história. Curioso, não é? Algumas Bíblias têm esse detalhe ali. Os textos mais antigos não incluem esta história. Mas há uma coisa que fica claro ao lermos a história, não é? Que é o caráter de Jesus e o ensinamento que está a passar aqui está perfeitamente alinhado com o resto dos ensinamentos da Bíblia. É por isso que as nossas Bíblias ainda contêm esta passagem, apesar de haver essa forte probabilidade de não ter sido o apóstolo João a escrever, a registar
esta história. Mas ele disse no final, não sei se vocês se lembram, havia muitas outras histórias, muitos outros sinais que eu podia ter contado. A verdade é que este era provavelmente uma história que circulava entre os primeiros cristãos, da graça incrível de Jesus e como ele lidava com aqueles fariseus e aqueles mestres da lei. Então, quando nos aproximamos de uma história destas, apesar de não ter sido provavelmente o João a escrever, podemos nos aproximar com confiança, sabendo que não há nada aqui que fuja daquilo que a Bíblia nos ensina sobre o caráter de Jesus. Jesus, o que é que ele faz aqui quando tem este encontro com esta mulher? Ele se coloca acima da lei de Moisés. Não é? Mais uma vez vemos outra coisa que nos diz que muito provavelmente essa história verdadeira que aconteceu é que aqueles fariseus, aqueles mestres da lei estavam a tentar apanhar Jesus, não é? Uma armadilha, soa parecido, não é? Com coisas que já ouvimos, não é? Até no próprio livro de João. Mas Jesus está acima deles, não é? Vemos qual é a reação dele, com muita calma. Aliás, outro dos grandes mistérios desta passagem é o que é que Jesus estava a escrever no chão, não é? Na areia, ali naquele momento, ninguém sabe. Há pessoas que escrevem livros inteiros à volta a especular sobre o que é que Jesus estaria ali a escrever. Mas se estiveres a pensar nisso, estás a perder a parte mais importante. Não é? Eles estavam a fazer estas armadilhas para Jesus, o que era normal. Mas há uma coisa que me chamou a atenção logo no início, não é? Esta mulher foi apanhada em adultério, pelos vistos foi apanhada em flagrante, e no entanto, só está uma pessoa ali a ser julgada, não é? Tanto quanto eu sei, para se cometer adultério ainda são precisas pelo menos 2 pessoas, não é? E o que é que se passava? Faltava aqui o homem, não é? Não é muito normal vermos isso acontecer hoje em dia, não é? Ninguém é trazido à praça pública, ninguém é apedrejado. Na realidade, hoje em dia não é contra a lei cometer adultério, não é? Acho que há alguns tempos ainda era ilegal, não é? Cometer adultério. Mas recentemente não, é só uma coisa imoral, talvez as pessoas dirão, mas não ilegal, não é? Olha, apaixonei-me por outra pessoa, então fui dormir com ela e... Mas hoje em dia ninguém seria apedrejado por isso. No entanto, esta mulher é trazida ali à frente de todos para ser envergonhada e eles apontam para a Bíblia. Então, Jesus, mestre, na lei de Moisés, nós somos ordenados a apedrejar tais mulheres. Nem fala dos homens. Aliás, a passagem original, em Deuteronômio 22 diz: se um homem for surpreendido com a mulher de outro, ambos têm que morrer. Isso era o que dizia a lei. E eles já estavam a interpretar como, eles estavam a dizer, se a mulher for apanhada em adultério, a lei nos ordena apedrejar tais mulheres. O que é que isto nos diz? Que já era uma coisa muito normal também com aqueles fariseus e aqueles mestres da lei, não é? Eles eram mestres em distorcer, não é, a lei para ir ao encontro daquilo que eles queriam, daquilo que eles tinham decidido que era a interpretação correta da lei. E Jesus o que é que faz? Ele se coloca acima da lei de Moisés e traz a interpretação dele. Não é? Ele estabelece aqui a justiça com base na graça. É por isso que nós podemos olhar para esta história e ter confiança de que isto é algo que muito provavelmente aconteceu e muitas pessoas viram isso e não conseguiam parar de falar sobre este momento. O momento em que Jesus perdoou uma mulher adúltera. Não só perdoou, ele disse, eu não te condeno. Agora, aqueles homens, aqueles fariseus, na realidade, vocês acham que eles estavam interessados em fazer cumprir a lei de Deus? Se calhar sim, mas neste momento específico eles queriam apanhar Jesus, não é? Sabiam que se ele dissesse que não, este homem aqui não é um verdadeiro seguidor de Moisés, não é? Mas Jesus o que é que ele faz? Ele aponta para o coração humano. Qual é o caminho que Jesus dá a isto? Ele diz, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela.
Aponta para o coração humano. Agora imaginem que os nossos tribunais funcionavam assim. Imaginem que havia um juiz, olha, quem nunca cometeu nenhuma ilegalidade pode julgar este homem. Quem nunca fez nada errado pode julgar este ladrão. Não ia funcionar muito bem, não é? Só pode, alguém que trabalhasse numa prisão de alta segurança, só pode estar aqui se nunca tiver pecado, se nunca tiver feito nada de errado. A nossa sociedade não funcionaria assim. E, no entanto, nas coisas de Deus, Jesus diz que é assim que funciona. Porque nenhum de nós tem qualificação para ser juiz dos outros e condenar os outros. Há apenas um. Era isso que Jesus estava a querer dizer. Ele foi o único que ficou ali com aquela mulher. Em Mateus 9:13, Jesus já tinha dito às pessoas que o estavam a ouvir que ele tinha vindo para salvar os pecadores e não os justos. Foi na altura do chamado de Mateus. Depois Mateus começou a seguir Jesus, deu uma grande festa. Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Jesus demonstra misericórdia. É um juiz que demonstra misericórdia. Nós vemos em João 7, nós vimos essa história há poucas semanas, não sei se vocês já viram aqui certamente também, não é? Quando Jesus cura aquele homem no tanque de Betesda, lembram-se da história? E os fariseus ficaram chateados, porquê? Porque Jesus fez isso num sábado. Não é? E Jesus já tinha explicado. Então vocês, se for preciso, se calhar num sábado, ao 8º dia, fazem a circuncisão aos meninos, não é? Isso não é trabalho, isso podem. Ou seja, cortar um bocado de alguém é possível, agora tornar alguém inteiro já não se pode. Jesus veio para inverter a lógica daquelas pessoas. Na realidade, é muito fácil nós olharmos, não é, para os fariseus, para os mestres da lei e pensarmos: estes homens eram os burros, não é? Como é que é possível? Eram tão maus. Não é? E se fosse eu que estivesse ali naquela altura, eu seria diferente. A verdade é que eu acredito que muitos daqueles homens, muitas daquelas pessoas, começaram a seguir com zelo, não é? Ou a tentar cumprir com zelo a lei de Deus. Começaram com boas intenções. Eles tinham sido um povo que tinha passado por exílios, tinham sido dominados por outros povos várias vezes. Não é? Porquê? Porque tinham seguido outros deuses, não estavam a seguir a lei de Deus. Eles de repente, não, se nós agora vamos seguir a Deus, nós vamos seguir a lei de Deus, não é? À letra. E aí vamos ter paz. Mas a verdade é que a paz não vinha. Naquele momento eram os romanos que estavam a dominá-los. Mas nós vemos na história, né, do povo de Deus, então desde o início, né, Moisés e Josué, com aquele trabalho todo, né, de levar o povo pelo deserto, levá-los para a terra prometida. Quando eles finalmente chegam lá, nós podemos pensar: agora vem aí um livro da Bíblia que vai mostrar como eles dominaram tudo, começaram a crescer e a prosperar na terra prometida. E é o livro de Juízes. Não sei se vocês já leram, pode ser um bocadinho deprimente, porque temos momentos de grande alto em que Deus escolhe alguém, um juiz, para liderar o povo, e conseguem grandes vitórias, como a seguir alguém está a fazer uma grande asneira. Muitas vezes é a mesma história. Alguém como Sansão, por exemplo, com grande poder, grande força, grandes vitórias, mas a seguir a fazer asneiras terríveis. Há uma frase no livro de Juízes que ecoa várias vezes, acho que é 3 ou 4 vezes que é repetida ao longo do livro, que é: naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo aos seus olhos. Jesus vem e chega
num momento em que, embora eles achassem que não, eles estavam a fazer exatamente isso. Estavam a fazer as coisas como lhes parecia bem aos seus olhos. Estavam a interpretar a lei, não é? Apesar de todo o seu zelo, começaram a cair neste erro. Se interpretavam a lei como lhes interessava. Outros, se calhar, ignoravam a lei como aquela mulher. Ela de certeza que sabia que estava a fazer algo de errado. O homem que estava com ela certamente sabia, mas ignoraram essa lei. E Jesus não faz nenhuma das duas coisas, né? Nem faz cumprir a lei como tu estás à espera, mas também não diz que não era importante. Jesus não disse, olha, eu não te condeno porque o adultério não é assim tão mau, não te preocupes, está tudo bem. O que tu fazes a partir de agora já não interessa, já não há mais condenação para ti, não há problema. Não? Como é que Jesus termina a sua interação com ela? Ele diz, eu também não a condeno. Uau, graça incrível, não é? Ela, em vez de ser apedrejada e morrer das mortes mais terríveis que é possível alguém sofrer, vai e não peques mais. Abandone a sua vida de pecado. Lembra-se, Jesus já tinha dito isto também àquele mesmo homem que foi curado no tanque de Betesda, no capítulo 5. Se você está curado, mas cuidado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. Jesus está a dizer, eu estou a dar-te uma nova vida agora, estás a começar do zero, vamos carregar no reset. Não cometas mais adultério. A lei já era clara antes, mas agora Jesus está a colocar um alicerce novo, o alicerce da graça. Sem esta experiência da graça, é impossível nós conseguirmos fazer isto. Não é? Jesus dizer, vai e não peques mais. Já falamos disto várias vezes, mas nós, mortos nas nossas transgressões e pecados, nós somos incapazes de não pecar, nós somos escravos. Não é? Ainda recentemente o André esteve a pregar sobre isto lá no Algarve, num tempo fantástico, ele começou a falar sobre esta graça, este mistério incrível que foi revelado. Pela graça, Deus abriu os nossos olhos para que nós agora sim pudéssemos ser escravos da justiça, não mais escravos do pecado. Como diz a canção, era escravo do pecado, mas já não tem poder sobre mim. Porquê? Eu estou vivo em Jesus, eu sei que não se deve a mim, não é nada por isso. Jesus, a tua luz, os meus olhos abriu, eu sou livre. Agora, aquela mulher era verdadeiramente livre. Tinha sido escrava do pecado até aquele momento. Aquilo que andava a fazer não era bom, ia contra a lei. Não só ia contra a lei de Deus, mas como era algo destrutivo para a vida dela. Algo pior iria acontecer a ela se ela continuasse nesta vida. Mas agora tens um alicerce novo. Agora, se não tiveres esse alicerce, podes tentar com todas as tuas forças, tentar não pecar, vais simplesmente transformar num fariseu. Podes ter todo o zelo do mundo em querer cumprir a lei, fazer a vontade de Deus. Se não tiveres tido esse encontro com Jesus, Jesus olhar nos teus olhos e dizer, os teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Tu não vais conseguir fazer isso. O que acontece muitas vezes é que com pessoas que não têm essa experiência da graça, começam a tentar usar a lei, começam a julgar os outros, começam a colocar-se no lugar do juiz, não é? E começam a fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo aos seus próprios olhos. Não é? Hipocrisia, moralismo. Agora esta mulher tem uma razão para não adulterar. Os olhos dela foram abertos para a graça. E é o que acontece com qualquer um de nós que tem esta experiência da graça, este encontro com esta graça radical. Agora sim tu vais poder fazer aquilo que parece bem aos teus olhos, porque vais ter olhos novos. Vais ter novos olhos. Antes não podias escolher
agora sim, estás vivo, és escravo da justiça. Então, a pergunta novamente, o que é que andas a fazer? Andas como um escravo da justiça ou como um escravo do pecado? Jesus nos chamou para não andarmos em pecado, para irmos e abandonarmos a nossa vida de pecado. Por isso, o que nós andamos a fazer no nosso dia-a-dia, na nossa vida, importa. Jesus está interessado nisso. Ele salvou-nos pela sua graça incrível, de uma vez por todas. Eu acredito que aquele homem, aquele ladrão que estava ali na cruz com ele, não teve tempo para viver uma vida de boas obras, não teve tempo para não pecar mais, mas Jesus disse, estarás comigo no paraíso. Eu não tenho a mínima dúvida que a salvação é um momento em que tu entregues, decides entregar a tua vida a Jesus, mas não é um contrato que tu assinas e já está. Agora que eu assinei o contrato, já estou sábio, já posso ir e fazer aquilo que me parece bem aos meus olhos. Se não tivesse tido esse verdadeiro encontro com a graça, não vais poder fazer isso. Então, João, qual era o objetivo dele ao escrever o seu Evangelho? Lembram-se? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e crendo nele tenham vida em seu nome. Agora, o original em grego tem um sentido de continuidade. Os verbos são quase no gerúndio. Na realidade, estes foram escritos para que vocês continuem crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e continuando a crer, continuem tendo vida em seu nome. Muda um bocadinho, não é? Uma coisa, não é? Porque aquelas pessoas, quando ouviam esse Evangelho, ouviam estas palavras, iam sentir esses verbos, é uma coisa com movimento, com vida. Não é simplesmente uma coisa que aconteceu num momento. Eu criei num momento, tive vida naquele momento, e é verdade que em parte é verdade, naquele momento tudo muda, mas ele escreveu estas coisas para que vocês continuem a crer, para que vocês continuem a andar, para que continuem a ter vida em seu nome. Então, o que é que andas a fazer? No tempo do juízo não havia rei, não é? Cada um fazia o que lhe apetecia, mas agora há um rei. Jesus veio, ele está a reinar à destra de Deus, ele está a aplicar a lei com justiça e misericórdia. E tu já não precisas fazer aquilo que parece certo aos teus olhos, mas tu podes fazer aquilo que é certo aos olhos dele, com os teus novos olhos. Podes fazer isso. Não precisas condenar os outros à tua volta. Também não precisas continuar a pecar ou a dizer que o pecado não interessa, a forma como eu vivo, na realidade, não tem impacto. A vida cristã é realmente viva. É um caminho. Há movimento. É feita de aprendizado. Por isso é que aqueles primeiros discípulos chamavam, eles são seguidores do caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. O caminho é uma coisa que nós fazemos, é ativo, não é? Damos um passo após o outro. E muitas vezes, especialmente naquela altura, era uma coisa que se fazia em conjunto. E caminhamos juntos. É aí que entra a santificação. Ficamos cada vez mais parecidos com Jesus. Jesus enviou o seu Espírito Santo para viver em nós, para que nós pudéssemos andar nele. Andar no Espírito. Em movimento. E aquilo que tu andas a fazer na tua vida, no teu dia-a-dia, aquilo que andaste a fazer esta última semana, mostra em que direção é que tu estás a caminhar. Se calhar estás numa caminhada com Jesus, tu queres seguir Jesus, és um discípulo de Jesus, mas se calhar algumas das coisas que tu andaste a fazer, algumas coisas que eu andei a fazer, se calhar foram passos numa outra direção. E se calhar andamos um bocadinho, não é? Um lado, para o outro. Quando o nosso objetivo é Jesus, é sermos mais parecidos com Ele. O mundo e a cultura à nossa volta, já muitas vezes eu repito esta história, eu peço desculpa, mas acho que é mesmo importante nós lembrarmos isso. O mundo à nossa volta, a cultura à nossa volta, e os principados e potestades, não é? Os seres espirituais que estão a dominar este mundo, têm um interesse, não é? De que nós não tenhamos essa vida do que João fala.
para que nós não continuemos tendo esta vida que há em Jesus. Não tem interesse que continues, que estejas nessa tua caminhada. Querem que tu vivas na ilusão de que tu estás a fazer bem, a fazer aquilo que os teus olhos, aquilo que aos teus olhos parece bem. Na realidade, estás a ser escravo do pecado, estás a fazer aquilo que eles querem que faças, estás a ir com a corrente. Agora, para terminar, não importa aquilo que tu tenhas estado a fazer, o que é que andas a fazer. E se calhar, para alguns de nós aqui, vieram coisas terríveis à nossa mente, ao nosso coração. O Espírito Santo veio nos convencer do pecado. Mas eu quero te convidar a vires a Jesus para receber graça. Onde quer que estejas na tua caminhada, o que é que tenhas estado a fazer, vem ouvir, eu também não te condeno. E depois constrói a tua vida em cima disso. Isto é uma oportunidade para começar do zero, começar de novo. Eu também não te condeno. O próprio Jesus disse, quando estava a conversar com Nicodemos, João 3:17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O Rei Jesus, ele interpreta a lei da forma certa. Ele veio mostrar o caminho da graça. Essa graça que finalmente nos dá a liberdade de não pecar. Vem ouvir, eu não te condeno. Vem como tivemos a ouvir, vem beber dele. Vimos na semana passada, deve ter sido, não é? A água viva. E rios de água viva vão fluir do teu interior. Vem comer do pão que realmente satisfaz. E tu nunca mais vais ter fome, nunca mais vais ter sede. Vais receber o Espírito Santo para te capacitar a viver a vida que Jesus está a chamar para viver. Tu vais provar da sua graça e não vais querer outra coisa. Será que tu estás disposto a ser um discípulo de Jesus? Estás disposto a caminhar com Jesus? Se ainda não estás a fazer isso e tu estás com sede, estás com fome, esta graça incrível de Jesus é estimulante, é cativante. Estás curioso? Busca. Jesus disse, aquele que busca, encontrará. Aquele que bate, a porta será aberta. É uma promessa. Junta-te a um grupo, fala com alguém aqui da liderança. Eu quero voltar, eu quero receber essa graça de Jesus. Eu não te condeno, eu quero ouvir isso de Jesus. E quero ir livre do pecado. Ele vai te encher com o seu Espírito Santo, essa é a promessa. Vais começar uma jornada nova, uma nova caminhada com os teus irmãos e irmãs. Uma jornada de vida abundante, verdadeira vida. Vamos orar. Jesus, eu te agradeço pela tua incrível graça. Jesus, obrigado porque tu vieste para salvar o pecador e não o justo. Vieste para salvar aqueles que precisam de um médico, não aqueles que estão sãos. Senhor, esta tarde estivemos a ouvir da tua graça. E queremos simplesmente receber. Sabemos que não tem nada a ver connosco, não tem nada a ver com o que merecemos, mas é simplesmente a tua graça e a tua misericórdia que providenciam uma base para a nossa vida. Nós agora podemos escolher a vida. Nós agora temos olhos novos. Podemos fazer aquilo que parece bem aos teus olhos, Jesus. Porque os teus olhos estão em nós. Obrigado pela tua promessa do teu Espírito Santo, que vem habitar em nós. Eu oro, Senhor, para que venhas tocar os nossos corações, Senhor. Venhas
nos surpreender novamente com a tua graça, esta graça que é ofensiva. Como é possível? Eu não te condeno. Jesus, eu quero receber dessa graça.